E aí, tudo bem? Eu gosto de ouvi-la cantar e eu sei que você também. Tá bom? Vamos para a primeira leitura de hoje, tá? A primeira leitura extraída do livro do Apocalipse, capítulo 18, do 1 ao 2 e do 21 ao 23. O Evangelho São Lucas, capítulo 21, do 20 ao 28. E o Salmo é o de número 99 ou 100. Vamos começar pelo Salmo. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando júbilos. Terceiro versículo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Diante da primeira leitura e do Evangelho, interessa-me, sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Eu, João, leitura do Apocalipse, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Repito-me, isto aqui fala de teofania. O que é que diz? Anjo descendo do céu, tinha grande poder, a terra ficou iluminada com a sua glória. Isso quer dizer que é uma determinação que vem de Deus. Por isso que eu peguei esta frase do versículo 3º do Salmo 99. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Então precisamos ter isto. É uma palavra de Deus. E ainda que passem os céus e a terra, as suas palavras permanecem. Ele gritou com voz poderosa: caiu Babilônia grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a ao mar, dizendo, é uma comparação, com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá. E nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará. E o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá. E a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá. Porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com a magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Voltando ao Salmo, sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram, aleluia. A fumaça dela ficou subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse, escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Esta para nós é palavra do Senhor. O Evangelho, São Lucas, capítulo 21, do 20 ao 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo, a sua destruição está próxima. Ei, então, falou de quem agora ali na primeira leitura? Babilônia. E agora? Jerusalém? Nós escutamos bem isso? É isso mesmo? Ou o texto está errado? Eu vou retornar esse texto aqui. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra este povo. Quem é este povo, queridos? Será que é o povo dessa cidade a quem se está referindo? Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Esta para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O negócio já foi longe aqui também. Eu adorava, eu amava Apocalipse 18 para pregar contra a Igreja Católica. Eu gostava de usar esse texto para, referindo-me à Igreja Católica, dizer: sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. Saiam dela o mais rápido possível. E isto eu dizia referindo-me à Igreja Católica. Saiam de lá. Ela é a Babilônia, a prostituta. O mais rápido possível, porque ela será destruída. Saiam de lá para que não sejais participantes das pestes, das pragas, das taças da ira de Deus que sobre ela cairão. Você já escutou isso? Já lhe disseram que a Igreja Católica é a Babilônia do Apocalipse? A mãe das prostitutas, das abominações?
Leia depois esse capítulo 18. É interessante. Que o Papa é o anticristo, o falso profeta, o detentor do número 666. Eu gostava de falar isso. Eu sei que você já escutou. Por isso li aquele texto da Verbum Domini, e a Verbum Domini de 2010, do Papa Bento XVI, ela está na esteira da Dei Verbum, Constituição sobre a Palavra de Deus, do Concílio Vaticano II. Por isso que peguei aquele texto para dizer que a liturgia diária é um combustível para quem quer crescer na sua espiritualidade, na sua vida de fé, para quem quer fazer uma ascese, uma evolução, uma caminhada cristã sólida para permanecer de pé. Quantas pessoas eu tirei da Igreja Católica com este texto, queridos? Com estas afirmações. E aí, você vai querer ficar? Você vai querer mesmo que essas pragas venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua história? Deus está mandando-me aqui agora. E você tem a chance de sair imediatamente. Sair era renunciar à Igreja Católica, dobrar o joelho na minha frente, para que eu fizesse uma oração por aquela pessoa, porque agora ela estava aceitando Jesus, e aceitar Jesus significava deixar a Igreja Católica e passar para a minha igreja. A minha era pura, a santa, a imaculada, não tinha nenhum pecado. Leiamos a Verbum Domini, de Bento XVI, que ele fala sobre a palavra de Deus. A liturgia diária, porque é a palavra de Deus, se nos garante firmeza. Nos oferece sairmos da superficialidade. Nos dá robustez espiritual. Faz com que não sejamos levados por todo vento de doutrina. Até mesmo o terço que tanto amavas, já não amas mais. E a Santa Eucaristia não comungas, é assim que estás. O caminho da igreja esquecestes, e até ignoras teu irmão. Mesmo assim, Jesus misericordioso quer dar-te o perdão. É preciso reconstruir, é preciso recomeçar, é preciso você voltar a amar e também a orar. É preciso reconstruir o altar que quebrado está. Recomeçar, recompor, reconstruir o amor é a vontade do Salvador. Essa é a música Recomeçar, de minha autoria. Está no CD Recomeçar. No álbum Recomeçar, né? É uma realidade, queridos. Quantas pessoas deixaram-se levar porque não estavam ancoradas na palavra de Deus, meditada, vivida, celebrada na igreja. E quando eu não quero escutar a palavra de Deus por meio da igreja,
E esta conjugação eclesiológica, ela não pode ser pluralizada, porque ela é singular. O cristão autêntico, ele não fica procurando igreja, não porque ali estão dizendo isso, não, olha aquela... Tu precisa saber, menina, aí já vem o outro e diz uma outra coisa. Não, o cristão verdadeiro, ele tem consciência da sua fé, da sua igreja. Ela é portadora e ela é guardiã da palavra de Deus. Ela é mãe, a mãe que educa, a mãe que forma, a mãe que alimenta. E como tenho tratado a minha mãe? Isto é sério, queridos. Neste final de ano litúrgico, estas leituras não querem nos deprimir, não querem nos amedrontar, elas querem nos fortalecer. Sabe por quê? Porque Babilônia e Jerusalém já foram e serão destruídas. As Babilônias e as Jerusaléns de hoje, que se afastaram de Deus, que perseguiram o povo de Deus, que transformaram-se em morada de demônios, precisam ser destruídas. E uma coisa precisa estar claro: ninguém consegue frustrar os planos de Deus. É palavra de Deus. O que é que o Salmo diz para nós? Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ninguém consegue deter, impedir os planos de Deus. Faraó não conseguiu. Ele, com seus carros, cavalos e cavaleiros, sucumbiram no Mar Vermelho. Os impérios que lutaram contra o povo de Deus sucumbiram. O Império Romano prefigurado na Grande Babilônia. Ali, lá em Roma, as duas colunas do cristianismo tombaram e foram sepultadas. Por isso que a igreja de Roma, ela sempre teve uma proeminência. Ela destacou-se administrativamente em toda a igreja católica, porque lá foram mortos e sepultados as duas grandes testemunhas de Jesus Cristo, São Pedro e São Paulo. São João estava vivendo na pele o que Roma, aquela simbólica Babilônia, simbolizada naquela Babilônia, que também caiu, que também ruiu. Quem era Nabucodonosor? Lembra daquela visão? Passarás 7 tempos no campo, tuas unhas crescerão, teu corpo se encherá de pelo, até que reconheças que Deus reina. Veja lá o final desse texto, o que é que o próprio Nabucodonosor diz. Ele reconhece o Deus dos céus e da terra. Ela embriagava os reinos da terra, o mundo todo, a sua imponência. Com Roma não foi destruído, não foi diferente. Ela tornou-se morada de demônios. Teve tudo para viver diferente, para ser diferente, mas quis ser morada de demônios, ou seja, príncipe das maldades, das crueldades.
Tudo aquilo que é morada de demônio precisa deixar de ser morada de demônios para se transformar em casa de Deus. Mas não foi só Roma. Bem antes do Império Romano, a Cidade Santa, no ano 70, leia o Evangelho depois com calma, ela também ruiu. A casa do Senhor se transformou em covil de ladrões, em covil de salteadores. Quem dava as grandes ofertas eram para ser vistos. A oferta da exploração, a oferta das riquezas ilícitas. O templo que queria o povo, somente para que eles dessem as suas 2 últimas moedas. Só para isso. Aquela casa de Deus, se teve um lugar que se transformou em covil de ladrões, foi aquilo que era reconhecido e identificado como casa de Deus. A queda da Babilônia e a destruição de Jerusalém, queridos, está falando comigo e com você. Através dessas 2 imagens, e aliás, imagens históricas. Porque a denominação romana, Babilônia a Roma, fala também de um império lá atrás, que ruiu, que caiu. Final de ano litúrgico, o que em nossa vida precisa ser destruído? Na vida do missionário, o quanto tem muita Jerusalém, muita Babilônia na minha vida que precisa ruir, que precisa cair por terra, que ainda não se curvou diante de Deus, que ainda não se prostrou diante de Deus, que ainda não estabeleceu o senhorio de Cristo. Quantos de nós, queridos, antes de querermos a mudança do mundo, comecemos por nós, pela nossa casa, porque muitas e muitas vezes a própria casa de Deus, a exemplo de Jerusalém, tornou-se morada de demônios. Precisamos recapitular este fato. Esta verdade, que muitas vezes queremos colocar para baixo do tapete. Corram para que Jesus é este? Esse Jesus da maldade? Esse Jesus que vive destruindo a vida dos outros? Esse Jesus que não abre os braços, que não abre a mão, as mãos que não acolhe, que não é hospitaleiro, que não é misericordioso, que não perdoa, que é arrogante, que é prepotente? É esse Jesus? Você quer que eu aceite esse Jesus? Você está falando sério? Quantas vezes colocamos o templo acima da igreja? E eu já disse, a igreja é muito mais que o templo, que as construções, que as edificações. Imagine, eu fico imaginando o elogio que fizeram para o templo de Jerusalém. Que coisa magnífica, aquelas colunas, o que tinha os capitéis que tinha sobre as colunas, meu Deus, era algo extraordinário. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, tudo ruirá. O que é cristianismo para nós? O que é vida com Deus? O que é encontro com Deus? É eu mesmo estar por cima, no bom e no melhor. E aqueles que estão perto de mim, aqueles que estão comigo, estão na miséria, não têm o que comer, não têm onde morar, não tem saúde, não tem saneamento, não tem educação.
E você quer mesmo que eu aceite esse Jesus que explora, que hostiliza? Tem certeza disso? Tem certeza que você teve um encontro com Deus? Tanto Babilônia como Jerusalém caíram. Essa liturgia fala de um fim, de uma destruição, e é um fim que precisa ter fim, e é um fim que todos nós queremos. Mas que mundo é esse que precisa ser destruído? Não esqueçamos que o mundo, homem, o mundo natureza é objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo Deus quer salvar, é por isso que ele vem julgar toda a terra. A natureza, as árvores, as aves, o mar, tudo que está dentro do mar. Tudo será julgado por Deus. Por que que o nosso planeta está correndo os riscos que está correndo? É o pecado do homem. Esse pecado humano será destruído e precisa ser destruído, e nós queremos que ele seja destruído. Esse mundo precisa ter um fim. Mas não esqueçamos o amor inominável de Deus pelo mundo natureza, pelo mundo homem. Raciocinemos, analisemos, rezemos, meditemos e queiramos. Inclusive, contribuamos para que tenha um fim tudo aquilo que tem se transformado em morada de demônios. Tudo. É muito fácil olharmos lá para a Babilônia. É muito fácil. Só que nós não queremos olhar para a nossa Jerusalém. Queremos olhar lá para o politeísmo, mas não queremos olhar para o nosso monoteísmo. A carta magna da nossa fé é monoteísta. Será mesmo? Às vezes, lá onde a gente identifica como politeísta, não se vê tanta maldade, tanta injustiça, como presenciamos naquilo que é chamado de monoteísta. E se fosse politeísta, o que aconteceria então? É um momento, são umas palavras pesadas, repito-me, não é para nos amedrontar, de jeito nenhum. É para que ergamos a nossa cabeça. Final de ano é para avaliar, fazermos uma avaliação pessoal. O que estou sendo? Casa de Deus ou casa do demônio? Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.